Deus Pai. Esse é o tema da lição esta semana. A leitura diária deste sábado se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículo 14, com o tema Deus é o Eu Sou. O texto que estaremos lendo, repito, Êxodo 3,14, que diz assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Portanto, estaremos meditando rapidamente sobre uma explicação aplicada na visão pentecostal atual do Deus Pai. Deus Pai não é uma ideia distante, nenhuma força impessoal. Ele é o Pai eterno, é a fonte de toda a vida, o originador da criação, o planejador da redenção e aquele que se relaciona ativamente com o seu povo. Ele governa, sustenta, corrige, ama e se revela. O Pai age hoje como agiu ontem, manifestando sua glória por meio do seu Filho e operando com poder pelo Espírito Santo. Portanto, conhecer o Pai não é apenas experiência. Portanto, conhecer o Pai não é apenas doutrina, mas é experiência viva, é relacionamento que gera temor, confiança e obediência. Vejamos, Moisés está diante da sarça ardente. Ele não procurava Deus, mas Deus o encontra. O libertador de Israel nasce quando Deus se revela. Moisés pergunta pelo seu nome, porque quem conhece o nome, conhece o caráter. Deus não responde com uma definição fisiológica, ele responde com uma revelação eterna. Eu sou o que sou. Vejamos, Deus não precisa de títulos para existir. Ele é a própria existência. Essa declaração revela um Deus que não depende do tempo, não muda com a circunstância e não se limita às crises humanas. Te pergunto, se Deus é o eu sou, porque tantos ainda vivem como se ele tivesse ausente. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Vejamos, seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe esta palavra, compartilhe esta mensagem, compartilhe. Entra no nosso canal, Pastor Valdir dos Anjos. Deixa aí o seu like. Seja abençoado, seja curado, seja tocado por Deus. Portanto, o Eu Sou revela a eternidade e a imutabilidade do Pai. Quando Deus diz Eu Sou, ele afirma que sempre foi, sempre será e sempre é. Ele não diz Eu fui, nem eu serei, porque ele é transcendente ao tempo. E isso revela um Pai imutável, o que não muda de humor, caráter ou promessa, como está em Malaquias capítulo 3, versículo 6. O Senhor não muda, não há sombra de variação. A igreja pode confiar num Deus que não muda conforme a cultura. Os líderes não governam baseado em tendências, mas em um Deus eterno. A sociedade precisa de um referencial absoluto, e esse referencial é o Eu Sou. Os nomes de Deus revelam quem o Pai é e como ele age. Os nomes não são apenas títulos,
são manifestações de caráter do Pai. Portanto, no Gênesis 1, ele se manifesta como Elohim, Criador soberano. O Pai governa tudo, nada está fora do seu controle. El Shaddai, Gênesis 17, versículo 1, ele é o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Quando nossas forças acabam, o Pai continua sendo suficiente. Em Gênesis capítulo 22, versículo 14, ele se revela como Jeová Jiré, o Senhor provê, o Pai vê antes da necessidade aparecer. Em Êxodo capítulo 17, versículo 15, o Senhor, ele se apresenta como Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Nossa vitória não vem da força humana, mas da presença do Pai. Jeová Shalom. Em Juízes capítulo 6, versículo 24, ele se revela como Jeová Shalom. O Senhor é paz em meio ao caos atual. O Pai ainda governa com paz. No Êxodo capítulo 15, versículo 26, o Senhor se revela como Jeová Rafá, o Senhor que sara. O Pai continua curando corpo, alma e espírito. Ainda falando da revelação em Jeremias capítulo 23, versículo 6, Jeová Texideno. Portanto, o Senhor, justiça nossa. O Pai nos justifica em Cristo, não por méritos humanos. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 3, o Senhor Deus se revela como Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. O Pai luta batalhas que não conseguimos lutar. Eu sou, e a revelação da Trindade. O eu sou identifica o Pai, mas se manifesta plenamente no Filho e opera pelo Espírito Santo. Jesus declara: antes que Abraão existisse, eu sou. Em João capítulo 8, versículo 58, revelando a unidade divina. Conhecer o Pai é possível por meio do Filho. Viver o eu sou hoje é andar no poder do Espírito Santo. Vejamos, o Deus que falou com Moisés é o mesmo que fala com a igreja hoje. O eu sou continua presente, ativo e poderoso. Ele não mudou, ele não falhou e não falha. Ele não se ausentou, está sempre presente. Portanto, se o eu sou está conosco, porque ainda vivemos como se estivéssemos sozinhos? O Pai nos chama a uma fé firme, a uma obediência viva, a um relacionamento real. Em João 17, versículo 3, está dizendo: conhecer o Pai é vida eterna. Fomos adotados, recebemos identidade e vivemos debaixo do seu cuidado. Quem conhece o eu sou nunca vive refém do medo, porque vive sustentado pela presença do Pai. Vejamos, esta palavra durante esta semana nos chama, como igreja e líderes, juntamente com a sociedade, a confiar, obedecer, adorar o Deus que simplesmente é. Ele é o eu sou, hoje e eternamente. Amém.